Então, para darmos continuidade, primeiramente eu gostaria de parabenizar a todas as mulheres presentes nesse teatro. Sejam bem-vindas. E já anunciar que teremos a honra hoje em ouvir, nessa noite, na abertura da nossa jornada, a professora Lúcia Rincon, da EFPH e da pós-graduação em educação. Que as mulheres vivem numa sociedade que é capitalista e patriarcal. O que significa a sociedade ser capitalista? Alguém quer responder aí para mim? Vamos lá, vamos começar a interagir. Ela se organiza para... Ela se organiza para que a gente consuma, portanto, produzindo mais lucro para o capital. É isso? Ela... Cadê o ponteiro? Ah, tá aqui. Por que é que eu pus esse primeiro slide alertando, né, para que nós temos uma organização numa sociedade onde a punição obedece a determinados critérios, que para nós pode ser estranho, onde a consideração do que significa uma mulher honesta e do que significa uma prostituta tem um papel nas relações sociais estabelecidas na nossa sociedade. Entretanto, nós vamos começar então dizendo que a ONU, ela estabelece como direitos das mulheres vários pontos para nos alertar, não é? Quais são? E vamos ver se eles estão na ordem do dia. Direito à vida, a liberdade e a segurança pessoal, a igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação, a liberdade de pensamento, a informação, a educação, a privacidade, direito à saúde, à proteção, direito a construir um relacionamento conjugal e a planejar sua família, direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los, direito aos benefícios do progresso científico, direito à liberdade de reunião e participação política, direito a não ser submetido a torturas e maltratos. Claro que cada item desse aqui nos permitiria fazer uma palestra levantando como é que é a real situação das mulheres na sociedade hoje em relação a cada situação dessa. Por exemplo, países do Congo, onde as mulheres, países da África, onde as mulheres ainda não têm direito a estudar, né? Ou que direito é esse a não forma de discriminação se nós encontramos nesse auditório aqui um percentual de 10% de negros e negras, né? Direito de viver um relacionamento conjugal com planejamento familiar, se a gente não pode decidir livremente sobre os nossos próprios corpos e família. Então, de onde vem a violência? Vem do desrespeito a qualquer um desses itens. Vem de uma convenção social, vem de um modo de pensar, vem de uma lei, vem de uma religião, vem de uma determinada abordagem social que nos impede de nos realizarmos enquanto pessoa humana. E é daí que vão aparecer os grandes índices de violência contra as mulheres nas suas mais diferentes formas, tipificadas pela Lei Maria da Penha, né? É nessa discriminação, nesse desrespeito às mulheres como seres humanos, que nós, e desrespeito pelo capital, desrespeito pelo patriarcado, que nós vamos encontrar os altos índices de violência contra a mulher nos últimos anos, né? Quer dizer, há muitos anos e denunciados e visibilizados nos últimos anos, né? Nós temos que o Brasil é o 7º país do mundo com os maiores índices de assassinatos. De 9
entre 10 jovens dizem que já agrediram verbal ou fisicamente seus parceiros, homem ou mulher. A cada 5 minutos, uma brasileira é agredida. A cada 2 horas, uma é assassinada. E quem já passou ali na Rua 94 e viu aquela casa pintada todinha, dizendo de quantos em quantos minutos uma mulher é estuprada? Quem lembra? Levanta a mão. Isso. Quantos, gente? Quantos minutos? Vocês lembram da casa, né? 11, exatamente. De 11 em 11 minutos. Então, enquanto nós estamos falando aqui, esse é o índice de violência contra as mulheres. Ora, aqui em Goiás, uns dados mais antigos, eu vou chegar a alguns poucos novos também, antigos assim de 2012, logo depois, já pus aqui, né? Logo depois que a CPMI da violência contra a mulher se encerrou. Que a CPMI da violência contra a mulher foi entre o Senado e a Câmara e fez um levantamento no país todo sobre os dados disponíveis. Não foi fácil, eram poucos os dados, e qual era a estrutura de apoio disponível para essas mulheres. Então aqui nós tínhamos em 2010 150 assassinatos, 2012 170 até o início de dezembro. Nós tínhamos 24 delegacias, apenas 9 centros de referência, 6 núcleos de atendimento às mulheres vítimas de violência, núcleo de combate ao tráfico de pessoas e 2 juizados especiais apenas em Goiânia. Né? Não temos outros pelo país afora. Um dado que acho importante também para poder nos dar visibilidade, né, é como é que a violência contra crianças e adolescentes ela vai se manifestar. A violência geral, o verde é os meninos, identifica os meninos, e o vermelho identifica as meninas. Né? Aqui, portanto, nós temos, de violência geral, nós temos os meninos 38%, e as meninas aqui não apareceram, né? Tinha que ler o restante. A violência sexual, 20%, e a exploração sexual, 17%. Esse aqui são os valores. As maiores vítimas enquanto crianças e adolescentes. Ora, e aí eu venho falando do patriarcado e da divisão do trabalho. O que é que eu estou querendo trazer para vocês? Que a nossa sociedade, para além de se organizar para atender ao lucro do capital, ela tem uma organização de um sistema de relações dominados por aquilo que a gente chama de patriarcado. O que é? São, vamos dizer assim, formas de relacionamento que garantem a subordinação das mulheres aos interesses e ao poder dos homens. Vocês diriam, quando é que surge isso? Surge, vamos dizer assim, existem várias explicações, algumas explicações, né? E no meu entendimento, isso vai se estruturar conforme os estudos sociais, antropológicos, históricos já feitos, quando nós temos a divisão da sociedade em classes com a apropriação privada dos meios de produção apenas por uma determinada parte da sociedade, particularmente por aquele setor que fazia toda a ação no espaço público. Qual que era na idade primitiva? As mulheres cuidavam da casa, não é isso? Depois se organizaram, né, as famílias, porque antes não tinha. Então vamos começar no grupo. Quem assistiu Guerra do Fogo aqui? Levanta a mão. Ó, pouquíssima gente. Precisa assistir. Vocês vão ver o tanto que é bom, não é verdade? Ele vai... Tem no YouTube, os professores também podem voltar a passar, né? Porque eu sei que o professor aqui passava bastante. E para poder discutir como é que é aquela organização social. Sem nenhum desvalor, as mulheres cuidavam
daquilo que dizia respeito ao espaço privado das crianças, dos idosos, da alimentação, e era isso fundamental para o grupo sobreviver, e os homens cuidavam da defesa, baseada essa divisão social do trabalho, era baseada nas diferenças de sexo, que os homens tinham determinada característica e as mulheres tinham outras, não é? Então, também isso aí vai dar outro debate, mas é importante nós entendermos que nem sempre foi assim. Portanto, o discurso de que sempre foi assim é um discurso furado, né? É um discurso que não se sustenta nos estudos nem na ciência. Essa situação ela vai se alterar quando essa ação no espaço público travada pelos homens leva a um determinado controle daquilo que é produzido naquele conjunto de pessoas, e para controlar melhor, com o passar dos séculos, eles vão também querer controlar para quem deixar e, portanto, controlar a sexualidade da mulher, subordinando-a a um único homem. Surge nesse momento duas instituições importantes na nossa sociedade. Quais seriam? O que significa o casamento? Você está dizendo monogamia? Surge então uma monogamia feminina, né? Porque para saber quem era o herdeiro, era preciso submeter a mulher a um único homem, porque antes ninguém se submetia, todo mundo transava com todo mundo, não se sabia quem era o pai da criança. Então, para você deixar a herança, era preciso avançar para entender quem eram quem era filho de quem. E nesse sentido surge a monogamia feminina. A masculina nunca existiu, vocês vão concordar comigo. Verdade? Nunca existiu. E surge, portanto, a propriedade privada dos meios de produção. Bom, surge nesse momento as leis do patriarcado. Vão começar se estruturando também a partir daí, junto com de violência aí contra as mulheres negras, que fazem mais de 52% da população feminina no Brasil e sofrem mais violência diretamente pelos seus parceiros ou pela sociedade de um modo geral. Um comentário mais geral aí sobre essas especificidades dentro do movimento feminista. Então a gente faz perguntas em bloco, pode ser, professora? Então vamos para mais duas perguntas, se tiver mais alguém. A moça de branco. Boa noite. Assistindo um vídeo sobre a violência doméstica, a gente tem uma abordagem muito legalista, que fala de tipificação de outros crimes, e eu faço estágio numa promotoria de violência doméstica, e a gente não vê que isso possa fazer muita mudança, porque a gente já lida diariamente com crimes, e mesmo sendo tipificados, a gente não vê muita mudança na sociedade. Eu gostaria de saber de vocês, na opinião de vocês, qual a forma que poderia facilitar isso, ajudar essa diminuição da violência doméstica, fora, obviamente, a educação, diminuição da cultura do machismo, de forma mais prática. Mais alguém? Alguém lá de cima? Mais alguém para fazer a pergunta? Acho que não, professora, só para falar. Eu pergunto, o nome a primeira se chama Lara, né? A outra? Vitória. Bonito não. Então, pessoal, a Lara perguntou das mulheres negras e das diversidades. É um bom tema, se a gente puder falar do feminismo de uma forma geral, né, da sua história e da sua diversidade, na própria abordagem da situação da mulher na sociedade. Nós temos diferentes correntes, né?
que privilegiam fatores diferenciados. Por exemplo, nós temos o feminismo que acredita que a diferença sexual é o principal ponto a ser discutido. E nós temos o feminismo que diz que a diferença sexual é uma diferença vamos dizer assim, não é o centro do processo de diferenciação na sociedade, porque essa diferença ela já foi não desvalorizada nas suas funções, nos papéis que exercem. Então, de fato, nós, no que diz respeito à questão da mulher negra, nós identificamos, e é uma realidade da nossa sociedade, aí é uma unificação dessa abordagem, né? Nós temos as mulheres que vivem em situação pior que os homens em termos de subalternidade e de exploração. Nós temos a mulher negra que está na base dessa sociedade, né, em piores condições. Se nós temos uma base social que sustenta a sociedade, no caso do Brasil, mais ainda, porque nós temos quase 70% da população reconhecida em algum matiz do negro, né, conforme dizem as estatísticas. Então está a mulher negra, pobre, na base dessa sociedade, né? Então isso, por isso eu dizia antes que é preciso a gente entender quais são as interligações entre os sistemas capitalismo, patriarcado e racismo, né? Nós só vamos conseguir destrinchar os caminhos de construção de uma nova realidade se nós aprofundarmos como é que essa sociedade de exploração e de opressão se estrutura em cima de explorar o trabalhador, de submeter as mulheres e de discriminar homens e mulheres negros. É nas liames dessas relações que está o potencial em cima do qual o capital se refaz periodicamente, né? Então, eu acho que é importantíssima a sua observação, né? E com relação à questão de formas de ajudar a combater a violência, Vitória, o professor Silvio pediu para falar, então eu vou passar a palavra para ele para dizer que aqui hoje só fala mulheres, certo? Mesmo porque eu me considero feminista e aqui em Goiás dos primeiros, tá? Por essa questão de raça, que hoje não se usa muito, né, porque não considera politicamente correto, mas o termo racismo tem muita força, né? Os estudos antropológicos e da decodificação do DNA, né, trouxe uma verdade, né, que, diria assim, cala as argumentações que às vezes vinham, não é, fundamentada na cor da pele, e que na história o exemplo mais evidente disso é a barbárie do nazismo, da raça superior, não é? Brancos de olhos azuis, não é? Isso é uma falácia, é uma mentira que foi fabricada historicamente e que levou a guerras e etc, e que leva na nossa sociedade, no Brasil, em Goiânia, nessa universidade, pessoas com coloração de pele morena e às vezes quase negra, discriminar outros como se fossem negros. Então ultrapassa a questão da cor da pele, né? E um elemento importante é que tem mais ou menos um mês que as pesquisas antropológicas da Inglaterra descobriram um fóssil na Inglaterra, que é um país de raça pura, de brancos, de olhos azuis, não é? E a origem dessa população branca de olhos azuis é originária de imigrantes provenientes da África. Então, um fóssil de pele negra, traços mais finos, porque se nós formos pegar na África, nós vamos observar traços, não é,
diferenciados, traços finos, traços, né, mais acentuados, etc, etc. Né? Então, esses traços finos de olhos azuis e da pele negra. Né? E esses estudos de decodificação do DNA diz que o eslavo, aquele branquelo mais branco de todos, né? Quer dizer, ele tem em torno de 16 a 17% do DNA de origem africana, do que nós chamamos negro. Não é? Então, desse ponto de vista, é um contrassenso existir racismo, principalmente racismo no nosso meio, provocado de pessoas morenas que dizem que ai, negro, não sei o que mais. Não é? Isso é uma idiotice. Não é? Com relação à questão que você levantou, Vitória, veja, quando nós constatamos essa realidade, nós ficamos muito premidos e pressionados para encontrar soluções mais rápidas. Não é? E as soluções mais rápidas são falaciosas, porque você observa, não, que tem que endurecer a legislação para reprimir. Então a repressão é a ponta do iceberg, é aquilo que aparece, não é o conjunto de relações existentes na sociedade. Para fazer uma comparação, eu diria que é o mesmo tratar uma doença grave, um câncer, com um placebo. Não funciona, não é? Então, às vezes, nós, nessa ânsia de buscar solucionar em curto espaço de tempo, nós perdemos a dimensão de que a origem destes problemas não é porque tem um monte de bandido no Planalto, não é? Que tem um presidente que chama Michael Temer, não é isso? É que tem todo um antecedente que faz com que exista esse tipo de acontecimentos e fatos e atitudes. Então, ao compreender esse processo como um todo, que ele está incrustado na nossa sociedade, diria assim, nos nossos poros, não é? Nos nossos cabelos, no nosso cérebro, que é o patriarcalismo e o machismo, no nosso comportamento, não se vence de um dia para outro. O que não significa que nós temos que nos acomodar e que não haja leis coercitivas e repressivas. Porém, isso é secundário, não é? O que temos que fazer, enquanto conjunto de sociedade, é o investimento em políticas públicas que permitam acesso à educação, à saúde, às condições de vida razoável, para que nós tenhamos condições de buscar ser felizes. Porque a população, quando aumenta o grau de estabilidade, de felicidade e repartição de renda, diminui o gráfico da violência. E diminui, inclusive, o gráfico da violência sobre a mulher. E que agora está aumentando assustadoramente, não só contra a mulher, está de uma forma mais ampla, a violência está generalizada. Não é? Então, não basta ter um sistema de legislação. É preciso atuar nas causas desses elementos. E aí, infelizmente, Professor Silvio Costa, Política e Sociologia nos cursos de Jornalismo e Relações Internacionais. E também, para compor a mesa, a aluna de 7º período de Direito desta casa, Letícia Plácido de Paula Cabral. Nessa edição do evento, o tema abordado será o direito, a fraternidade e a superação da violência. Passo a palavra agora à professora Lúcia.
Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite para estar aqui dialogando com vocês mais uma vez sobre a situação da mulher na nossa sociedade e apontando algumas questões sobre a violência para que a gente possa aprofundar aqui em outros espaços. Quero dizer que hoje, para nós todas e nós todos que queremos construir uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, uma sociedade onde as relações entre homens e mulheres sejam pautadas pela construção da felicidade, pelo respeito, pela solidariedade humana, hoje é um dia de reverenciar a luta das mulheres. Em todos os espaços onde se encontram mulheres e homens, construir um dia a dia de mais fraternidade é missão de todo ser humano. Então, nesse sentido, recebam, homens e mulheres feministas, meu abraço. Bom, não vou aplaudindo muito não, que eu vou ficando constrangido. Vamos ouvir primeiro. Estou brincando, é só para relaxar aqui, né? Então, pessoal, eu vou tentar ficar paradinha aqui. Se eu não der conta, vocês me dão outro microfone, né? Porque com um braço só eu não seguro a caneta. Eu sabia que a promoção de hoje, né, da semana, aponta a abordagem de direitos humanos, não é isso? Seja os direitos de uma forma mais geral. Vocês sabem que a minha formação não é direito, portanto, a gente traz, o professor Frederico dizia, a professora Cristina também falava ali, um outro olhar, né? O olhar do movimento feminista. Eu sou feminista militante há muito mais anos do que o professor Frederico foi aluno do Silvio, né? E essa militância tem servido para aprofundar não só o meu compromisso social, mas o meu entendimento do que são os seres humanos e como é que nós construímos esses direitos enquanto uma construção nos espaços democráticos da nossa sociedade. Então, primeira questão que eu gostaria de dizer é que nós vivemos um momento muito difícil na sociedade brasileira hoje, e difícil para falar de direitos humanos. Nós vivemos sob a intervenção num processo democrático, nós vivemos a perspectiva e a ação de um governo que está tirando o direito dos trabalhadores cotidianamente e a sociedade de classes. Esse poder patriarcal, vocês já viram aí, vai perpassar os modos de produção, né? Onde essa divisão entre espaço doméstico às mulheres e crianças e escravos, viu gente? Espaço público aos homens vai significar uma hierarquia também, não é só uma divisão. Tem ou não tem hierarquia nas duas coisas? Qual o trabalho que é mais valorizado? O da rua ou o de casa? É o da rua. E o da rua, majoritariamente, exercido pelos homens. Aí vocês vão dizer para mim, não, professor, hoje em dia não. Pois é, hoje em dia não mesmo, só que o de casa ninguém assumiu, né? Então nós viemos para a rua, distribuímos, e foi ótimo, porque a gente se realiza enquanto ser social, a gente se entende enquanto ser humano em todas as suas possibilidades, não é? Mas objetivamente essa situação de dominação do patriarcado continua, né? E a exploração que se faz sobre homens e mulheres trabalhadores se acentua quando se faz a exploração da mulher com salário menor e situação de precariedade do trabalho maior do que aquela dada aos homens. A gente costuma dizer que se entre a sociedade existe exército industrial de reserva, as mulheres são a reserva do exército industrial de reserva, né? Bom, nesse sentido, né, nós temos hoje, nessa situação de violência generalizada, tem vários outros dados aqui, mas eu acho que a gente pode tratar um pouco mais para frente. Nós vamos ter,
a instalação. Nós temos hoje como desafios para atender às mulheres vítimas dessa violência, né, uma efetiva aplicação da Lei Maria da Penha, que a Letícia vai falar um pouco para a gente, a instalação das delegacias especializadas, os juizados especiais, centros de referência, casas-abrigo, né, e a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha. Eu trouxe um vídeo que eu tive acesso há poucos dias, através da própria Letícia, que tanto o professor Silvio como eu demos entrevista para um aluno aqui do jornalismo, e ele montou um trabalho final e que eu acho que fala um pouco disso, poderia completar bem e de uma forma muito mais dinâmica algumas reflexões que a gente quer trazer para a discussão. Porque ele significa o ato de violência contra a mulher, em geral, de um homem, principalmente de parceiro, né? Parceiro afetivo, casamento, né? Uma certa parceria. Então isso se caracteriza como um feminicídio. Para enfrentar o feminicídio, você precisa se apropriar do que é a história de dominação e exploração das mulheres e homens, precisa se inteirar do que é a dominação masculina, né, para poder não reforçá-la mais, né, e isso vale para homens e mulheres, e precisa ter uma educação, tanto do ponto de vista formal, nas escolas, nos cursos, como no ponto de vista informal, na televisão, no rádio, nas redes sociais, de um tratamento de igualdade. Porque a educação não se faz só na escola, né? A educação ela é formal, não formal, informal, e ultimamente, com o poder das mídias, a informal é a que mais tem reproduzido a ideia de que a mulher é propriedade de alguém. A mulher, ela sofre historicamente, né? E isso realmente é reflexo de uma cultura extremamente machista, considera a mulher realmente um indivíduo menos qualificado, uma pessoa de menor valor. É complicado você conviver com uma história onde a mulher sempre foi colocada em segundo plano, onde algumas décadas a gente ainda não podia votar no nosso país. A gente vive no Ocidente, numa democracia, onde politicamente nós ocupamos tão poucos espaços, até economicamente não ocupamos espaços tão importantes quanto os dos homens. Eu acho que esse retrato, né, esse cenário, ele não nos favorece ainda. A presidente Dilma
CONSEP sancionou a lei que torna hediondo o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres por violência doméstica ou discriminação de gênero. A pena é de 12 a 30 anos de prisão, maior do que para homicídio. E a punição pode ser aumentada se o crime for contra gestantes menores de 14 anos ou maiores de 60. Em briga de marido e mulher, nós achamos que se mete a mulher, e principalmente se resultarem em assassinato. Poucos anos após nós termos a conquista da assinatura da lei do feminicídio, nós entendemos que é importantíssimo dar visibilidade a essa barbárie. Ela é um reconhecimento de que que isso é um crime. Ela é um reconhecimento público e dizer para a sociedade, isso não deve existir, você tem que ser penalizado como um agravante, inclusive, né, de crime hediondo. Então, objetivamente, é uma conquista grande que nós não podemos permitir que as forças conservadoras acabem com essa possibilidade. As violências, elas estão estabelecidas dentro da Lei Maria da Penha, conceituadas, né? As violências que ocorrem no âmbito doméstico familiar. A Lei Maria da Penha não traz figuras típicas. Ela não traz artigo tal, bater na mulher, pena de tanto a tanto, xingar a mulher, pena de tanto. Essas condutas não estão na Lei Maria da Penha. Essas condutas estão descritas no Código Penal. A Lei Maria da Penha é uma lei conceitual, uma lei que vai estabelecer processos de atuação, processos de prevenção, como que se deve fazer para que a rede de proteção funcione, mas ela não estabelece condutas criminosas. Quando você fala assim, que é violência quando o homem controla a roupa que a mulher veste, quando o homem controla o horário que a mulher sai ou volta para casa, geralmente, se for uma situação muito explícita, a gente até consegue conceituar e tipificar dentro do constrangimento ilegal, às vezes dentro do crime de ameaça, às vezes dentro do crime de cárcere privado, mas para que isso seja tipificado dessa forma, eu tenho que ter uma situação muito expressiva. Então, nós ainda temos que caminhar, eu falo nós aplicadores do direito, nós como sociedade, para que a gente efetivamente consiga tipificar devidamente, de forma justa, todas essas condutas que envolvem a violência doméstica familiar, em especial, né, a violência de gênero. Invariavelmente a gente trabalha com o ciúme como principal fator para o cometimento de homicídio contra mulheres. Em escala assim, de 3 motivações, já cai uma outra motivação que não é essa. Né? A gente tem crimes de ímpeto, que é aquele crime que a pessoa não pensava em cometer aquele crime. Porque normalmente o ciúme, ele até vem precedido de ameaças. Não faça isso, se eu pegar alguma coisa eu vou te matar. E na cabeça do autor, ele muitas vezes pensa em chegar no medida extrema. Agora, 1/3 dos casos, a gente pode dizer que são crimes de ímpeto, aquele que acontece numa discussão, por N fatores, por conta de parentes, por conta de uma panela mal cozida, e acaba gerando uma discussão, uma agressão física entre os dois. Muitas vezes os homens também são agredidos, a violência parte da mulher, é uma situação que é pouco falada, né? Apesar da mulher ter menos capacidade física do que o homem, não se compara a força da mulher com o homem, ela começa uma agressão, essa agressão acaba sendo revidada pelo homem, que pelas características físicas isso acaba matando a sua companheira. Isso não significa que a gente não vai atuar o agressor, mas é para a gente entender realmente o contexto no qual ocorreu aquela agressão. Mas as justificativas, né? Muitas vezes o discurso do agressor é uma mulher intolerante, ou eu não aceito, eu vi alguma coisa no celular dela e interpretei mal, ou ela me traiu, eu não aceito separação, ela é uma mamãe, tem muito isso aqui, a gente separou, ela não cuida do seu direito, mas geralmente o que a gente percebe em tudo isso é a ideia de posse que eles têm mesmo, de que aquela é a mulher dele. Infelizmente, além da minha vontade, que eu gostaria também de buscar uma solução imediata, né? Porque leis nós temos muitas, né? E tem muitas leis que grande parte delas não são aplicadas, né? Grande parte não são aplicadas, e em geral essas leis são aplicadas para aqueles que já sofrem os efeitos da violência no cotidiano, seja a violência do feminicídio,
seja a violência do trabalho assalariado, seja a violência de não ter a liberdade de ir e vir, não é? Seja a ameaça que os nossos filhos correm, ou que as crianças correm dentro do lar, da família, não é? Então é um trabalho que exige muito empenho, que exige um processo de formação, de educação. E é surpreendente nós estarmos aqui conversando sobre violência, não é? Tem países que estão desativando, a Noruega vai desativar não sei quantas prisões, porque não tem quem prender, não é? Então nós estamos indo na contramão da história. Estou pegando a Noruega porque lembrei aqui, mas vários países estão reduzindo. E por incrível que pareça, os Estados Unidos da América do Norte, que é a maior potência, não é? No mundo de produção de riquezas, etc., ela está investindo em prisões. Então fica um contrassenso, não é? Aparentemente. Mas claro, se você visita países europeus, não é? Não todos, porque há diferenciações, mas se você visita os países nórdicos, por exemplo, Suíça, Suécia, Noruega, não é? O índice de violência é praticamente inexistente, quase inexistente, é baixíssimo. Então aquele arcabouço de coerção e de repressão vai deixando de ter sentido de existir, não é? E aí vocês me permitem fazer uma provocação para vocês, estudando de direito, não é? Porque eu tenho um colega, não é? Que ele trabalha em defesa desses bandidos que está aí, não é? Na área criminal. E ele diz, olha, estourou mais um, pegou mais um, a prisão de mais um. Ele excelente, vou ter mais emprego e vou ganhar mais, não é? Só que nesse tipo de sociedade, não é justamente isso. Mas caso nós avancemos na construção de uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, investindo na educação, nas políticas públicas, para que o conjunto da população tenha um mínimo de condições de vida, não é? Esse tipo de profissão vai desaparecendo, não é? Vai desaparecendo, porque ela vai ter que alterar, vai ter que dirigir para outras áreas, mas a criminal, não é? Vai o quê? Vai desaparecendo, vai reduzindo, não é? No momento em que, por exemplo, os países europeus também, eles já perceberam que com o desenvolvimento científico-tecnológico vai haver uma liberação de mão de obra, já está havendo e vai continuar sendo assustadora. Então eles estão prevendo o seguinte, que vai aumentar a produtividade, vai aumentar a produção de riquezas, porém não vai ter emprego para todos, não é? Então o que eles estão pensando? De ter uma distribuição mais equitativa das riquezas produzidas para assegurar o direito à vida da população e uma vida com dignidade. Então, se tem essa possibilidade, como é que cada um vai aproveitar o seu tempo livre? Ou se há uma redução da jornada de trabalho? Né? Se separou, não está certo, eu tenho que tentar refazer essa relação. Ela é minha e eu vou correr atrás disso. Ela é minha, ela vai ser minha de qualquer forma. Eu acho que esse sentimento de posse, esse ciúme, essa vontade mesmo de ter poder e controle sobre a vida da mulher. Uma mulher foi encontrada morta na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, depois de uma denúncia. Os policiais fizeram buscas lá no local e hoje cedo encontraram um corpo carbonizado. A família da vítima acompanhou o trabalho da polícia. Núbia Ribeiro Denis Rosa, de 19 anos, estava desaparecida desde terça-feira. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o namorado dela, Ranulfo Pereira de Jesus Júnior, de 29 anos, que hoje cedo foi preso. Ele era uma pessoa normal, portanto que eu nem desconfiei. Ele era gente boa, às vezes eu precisava de presente, ele me levava. Nunca vi uma pessoa assim, sabe? Se ele estava fingindo, ele fingiu muito bem esses anos todinhos, né? Um ano que eles ficou junto. A história de Cristina, encharcada pelo ciúme desmedido e pelo álcool que o ex-companheiro bebia, foi rompida como um crime. Comecei a namorar com o meu agressor, eu já estava do meio para o fim da faculdade.
Mas ele foi um agressor que ele nunca me bateu, ele nunca me empurrou, nunca puxou meu cabelo. O casal tinha um relacionamento conturbado, inclusive já tinha se separado uma vez. O namoro tinha sido reatado recentemente. Eu estava aqui dentro, a criança andando aqui para cá, para lá, e ele ficou lá fora. Notei que ele estava meio agitadinho, mas assim igual ele era, né? Não veio nada, ele não teve gritaria, não teve briga, ele não levou ela à força. Ele agiu normal. Aí a hora que ela saiu, ela falou para mim, mãe, se eu não voltar, a senhora chama a polícia. Cristina acabou de fazer quando, furioso com o rompimento, o ex-namorado jogou álcool nela e riscou o fósforo. A violência dele era psicológica. Ele dizia que eu tinha acabado com a vida dele, que ele ia suicidar, que eu tinha feito ele acreditar que eu não podia ser melhor, que eu tinha tirado o estudo dele, que eu tinha tirado qualquer possibilidade dele ser feliz, que eu não podia fazer isso com ele. Então ele trazia para mim a culpa, né? Você é culpado pela minha infelicidade. Núbia Ribeiro Leles, de 19 anos, foi encontrada morta hoje de manhã pela polícia na Serra das Areias, em Aparecida. O corpo dela estava carbonizado. O suspeito do assassinato é um namorado, Ranolfo Pereira Júnior, de 29 anos. Tem um homem que é muito ciumento. Ele, com medo de perder, ele acaba matando a mulher. Igual o Juninho fez, a maior crueldade, que ainda matou minha filha. Ainda o irmão falou para ele, coloca fogo. Com quem se fosse algum lixo, alguma coisa que a gente acha na rua, alguma coisa velha. Minha filha não era lixo, ela morava comigo dentro da minha casa. A dificuldade a gente passava junto, tudo junto. Ele não pensou na filha dela, não pensou em ninguém. Ele só pensou no ciúme que ele tinha dela, de perder ela, igual ele tinha. Ele matou minha filha e me matou também. Cristina Lopes Afonso teve o corpo incendiado e acusa, foi o namorado. O que você diria para as mulheres que são agredidas, sofrem violência e ficam caladas? Eu diria que o silêncio, ele, de fato, é o maior inimigo de qualquer luta que se tente travar. E que a gente precisa estar na rua, que a gente precisa estar falando, que a gente precisa estar empunhando as bandeiras e com muita dignidade. Ele levou álcool para minha casa, dizendo que a gente tinha que fazer asepsia dos pratos, dos talheres com álcool e tal. E aí ele abriu a porta do armário e tirou essa garrafa de álcool. A hora que ele tirou, ele jogou. Aí ele falou, se eu te botar fogo? E aí eu, assim, sem essa relação com o álcool, não relacionava o álcool com morte, né? Eu comecei a andar para trás. Aí eu comecei a gritar. A hora que eu comecei a gritar, ele riscou o primeiro palito, não pegou fogo, porque ele estava distante, né? Ele riscou o primeiro, ele riscou o segundo, o terceiro que pegou fogo. Eu estava de camiseta, calçadinha, a camiseta caiu. E eu já não estendi o braço, porque eu também o rosto. Né? E aí fui para o hospital. Cheguei no hospital, fui atendida. Eu me lembro que a calça estava muito molhada, né? Mas inteira a calça. E eu falei para a enfermeira, corta essa calça, porque eu não sei como é que tá. Não, essa calça tá muito boa, que ela tirou a calça, assim, minha perna desceu junto. E aí eu já estava no quarto, já enfaixada, já tentando funcionar uma veia, já medicada, né, oralmente. E ele chegou no quarto. E a hora que eu vi, eu comecei a gritar que ele ia me matar, que ele tinha voltado, que era para tirar ele de lá. E ele entrou e falou que a enfermeira era burra, que não sabia fazer as coisas, que ele mesmo ia funcionar essa veia. Aí eu desesperei, né? Imagina, pensando que ele tinha um remédio que podia tirar a vida dele, quer dizer, podia tirar a minha, né? E aí comecei a gritar, e aí vieram médicos, meio de segurança do hospital e tudo, tiraram ele de lá. Eu queria deixar claro que a maioria absoluta dos casos é investigado e a gente chega a uma solução. Então por que ainda continua tendo isso? Porque normalmente é mostrado na TV. Então, qual que é a situação? Porque a pessoa não vai presa, todo mundo sabe que não vai preso. Mesmo existindo a legislação, a punição ela ainda é insuficiente, não é?
porque em geral só para aquele que não tem condições de pagar, de ter bons advogados, que talvez tenha uma penalidade mais severa. A questão do aumento da violência, ela se dá pela falta de punição, né? Hoje está visto aí no Brasil, não tem nem lugar nas cadeias mais. Então a prisão tem acontecido em casos extremos e isso fortalece. Eu posso ir lá estuprar essa moça, essa menina, essa mulher e eu vou passar algumas horas na cadeia e vou estar livre. O que parece é que a vida humana realmente não tem mais valor. Matar alguém hoje não é algo mais inaceitável para algumas pessoas. As pessoas hoje querem ter armas. As pessoas querem liberação de armas. Elas querem ir no supermercado comprar revólver. E aí eu tô lá no trânsito, o cara me fechou no trânsito, eu vou tirar o revólver do carro e vou dar 10 tiros nele. Porque um cara ontem achou que ele podia pegar um revólver, pular o muro da escola e dar 10 tiros na cara de um menino dentro da escola. Porque eu acho que, infelizmente, a gente está vivendo um momento onde a vida perdeu o valor. Comprou para que finalidade? Matar quem? A Rafaela, por qual razão? É da cultura do brasileiro que matar é permitido. Pela fragilidade das nossas leis, a pessoa mata e vai para a rua e é capaz de matar novamente. O vizinho do agressor acaba vendo que matar é uma opção. Isso é igual ao relacionamento. Se a gente considerar um relacionamento, a separação como uma opção, a gente vai acabar se separando. Da mesma forma, é a criminalidade. Se o homicídio for encarado como uma opção, vai ter cada vez mais mortes. Tenta entrevistar a mãe de uma pessoa que morreu brutalmente assassinada por conta de um marido ciumento. Tenta explicar a ação dela, o que ela sente quando ela vê o assassino da sua filha andando pelo mesmo bairro. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais ia livrar ela desse homem feliz, esse assassino, que eu amo, que eu amo muito ela. Esse sorriso dela é uma menina muito alegre. E ela falou para mim: mãe, eu vou voltar. Eu vou voltar, e não voltou. Nesse exercício de que a vida não vale nada, de que eu posso matar quem eu quiser, de que matou, foi preso, eu não sei nem se a imagem desse cara que matou a menina ontem, de alguma forma refletiu medo ou temor em outros homens que querem matar seus parceiros. Eu acho que não. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro, nosso trabalho, sempre achar a autoria. Outra situação, convencer a sociedade de que quem matou vai preso. Então, nisso, a mídia tem uma participação decisiva, porque a cada assassino que a gente mostra, a gente está mostrando para aquelas pessoas que teriam a ideia de matar um vizinho com quem não convive bem, por exemplo, de que o crime compensa, que a polícia vai, investiga e prende. E outra situação, convencer o judiciário a permanecer com o preso encarcerado. Porque a gente acredita que somente a segregação é capaz de pacificar a sociedade. Eu não estou entrando aqui na CELEU se a cadeia regenera ou não o ser humano. Só que eu sei que enquanto ele está preso, ele não mata gente de bem. Nenhuma mulher precisa ter medo de sair à rua, tomar um ônibus, ser assediada em qualquer lugar, arranjar um emprego, né? De nenhuma mulher com qualquer característica. As mulheres, enquanto seres humanos, têm direito de viver a vida em condições de igualdade. Independente se a mulher traiu ou não traiu, se ela pensa em se separar, o homem não é dono da mulher, ninguém é dono de ninguém. O que a gente tem que fazer é respeitar a vida. E para respeitar a vida, a gente tem que respeitar aos outros e as leis. Só que a gente tem que ter, para a vida plena, a gente tem que ter amor pelos outros, amor por nós mesmos e respeito pelas leis. E as leis têm que ser boas. Ninguém respeita quem presta. Está arrependido?
Então, chocante, né? Nesse quadro é que a gente passa então a palavra para a Letícia para que ela possa nos falar um pouco da Lei Maria da Penha. Boa noite, meu nome é Letícia e eu sou estudante de Direito aqui da PUC e pesquisadora voluntária do PIBIC. Eu quero agradecer a professora Lúcia Rincon pelo convite. Então, a Lei Maria da Penha ela é um castigo recebido de uma corte internacional, que é a Organização dos Estados Americanos, pelo fato do Brasil não punir os seus agressores. Ou seja, nós precisamos passar por uma vergonha internacional pelo fato do réu, confesso, o ex-marido da Maria da Penha, ter tentado por 2 vezes matar a sua mulher e ele não foi punido. Então foi o que deu sustentação para que a lei exista. A lei ela impactou de forma positiva, pois trouxe novos tipos de violência, tipificou, como a violência patrimonial e a violência moral. Só que ainda temos muito a caminhar, pois a lei ela não é implementada, ou seja, ela não é aplicada em sua totalidade, por falta de investimento do Estado. Como, por exemplo, no artigo 29 da lei, que está prevista a equipe multidisciplinar, que é uma equipe composta por psicólogos, assistentes sociais, e que ela não existe nas delegacias por falta de investimento do Estado. Outra questão é no funcionamento da Patrulha Maria da Penha, que tem o objetivo de fiscalizar se as medidas protetivas estão sendo respeitadas. Só que a patrulha, ela só funciona em horário comercial, ela não funciona nem à noite e nem em finais de semana, que são momentos em que normalmente os crimes acontecem. E a problemática maior é que a discriminação ela está arraigada na sociedade por uma série de fatores, fator social, fator cultural, fator religioso, que também se faz muito forte. Uma ferramenta importantíssima para desconstruir essa carga cultural que é imposta às mulheres é a educação. Com a educação é capaz de formar indivíduos capazes e conscientes para entender a importância da igualdade entre mulheres e homens. E uma mensagem final, mensagem especial do Dia das Mulheres, é plantar a semente em cada mulher e em cada homem, a semente do empoderamento, da autoestima e do amor próprio. E a frase final é: lugar de mulher é onde ela quiser. Uma boa noite, obrigada. Então, pessoal, eu penso que a gente podia caminhar, né? Aqui, que é para a gente fazer no nosso cerimonial,
Então, dizer para vocês que a situação engendrada na nossa sociedade entre capitalismo, patriarcado e racismo é uma situação que exige de cada um de nós a disposição que a juventude tem de se rebelar contra a injustiça social. Exige de cada um de nós tomarmos consciência da realidade e apontar que homens e mulheres são sujeitos de direito e assim devem ser respeitados na nossa sociedade. Assim, quem sabe, a gente consiga avançar melhor para poder construir uma sociedade baseada na solidariedade, no respeito às pessoas, homens e mulheres, com liberdade de ser e de se realizar enquanto tal. Muito obrigada. Eu vou passar para o professor Silvio e para que a gente possa em seguida também abrir, para que ele possa fazer as provocações de debatedor, né? E a gente possa abrir o debate, tá bem? Muito obrigada. Boa noite. Para mim é uma satisfação e um prazer, e diria uma honra estar aqui para conversar com vocês sobre esse tema. E agradecer a professora Maria Cristina e o professor Frederico, porque quando nós conversamos, ela insistiu que eu estivesse presente. Olha, desse tema, de fato, o protagonismo são daquelas pessoas que estão envolvidas mais diretamente nessa luta, que é uma luta que tem um caráter específico, porém ela se relaciona a um conjunto de outras lutas, e sendo 8 de março, esse é o tema, vamos dizer assim, principal. Eu sou curioso, eu dou pincelada em vários campos, né, pela minha própria formação e minha curiosidade de conhecer e entender o que está acontecendo no mundo, na realidade, no Brasil, no meu cotidiano, né? Então eu leio de forma muito ampla, né? Mas a minha, vamos dizer assim, dedicação maior, que é determinado pela minha atividade profissional, é o campo da sociologia, das ciências sociais, da política e um pouco da antropologia, não é o meu específico da antropologia. E eu argumentei com a professora Cristina, mas ela insistiu. Eu falei, tá bom, então eu vou como debatedor. Tá? E de fato, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Pelo que foi colocado, vocês observam que se a gente puder extrair 2 ou 3 palavras de todo o que foi colocado, né, nós vamos extrair violência, né, e aqui focou muito na violência contra e sobre a mulher, né, a propriedade, né, que é um elemento determinante das nossas relações, não é só das relações homem-mulher, ela é de homem-homem, mulher-mulher, né? Ou seja, ela envolve o conjunto da nossa sociedade. E se nós observarmos, né, o mundo que nós vivemos é um mundo de muita violência, que às vezes nós não damos conta de entender essa violência, dado ao nosso cotidiano, né? Nós somos tão assaltados e aviltados diariamente por atos de violência, que se repetindo eles vão se transformando como algo normal, né? Então, como vocês viram ali, mostrou no gráfico que a Lúcia trouxe, né, a violência contra crianças e adolescentes, que não é o tema específico, mas é parte integrante do nosso cotidiano. Então, veja, se é uma sociedade que agride crianças e adolescentes e pratica estupro de crianças e adolescentes, que é uma violência de nível, não é, insuportável. Uma criança de 9, 10 anos, a gente ouve ver, né, na imprensa, não é estuprada. E não é só mulher, são crianças também, não é, masculino, não é? Vamos tirar se macho e fêmea fica melhor, não é? Não é só a fêmea, o macho também, né, sofre esse tipo de violência, que é uma violência que destrói a vida da pessoa, não é? Porque para ela se recuperar desses atos de violência, e em geral é surpreendente
que esse tipo de violência é exercido principalmente em família. Veja que mundo nós estamos, que mundo nós existimos, não é? Aonde a criança ou adolescente deveria ter a preparação, a sua formação para enfrentar a vida, é o local onde ele é violentado, não é? Ele é violentado pelo exercício da violência e violentado o seu corpo, não é? Então isso provoca traumas terríveis na vida dessas pessoas, não é? Se formos ver o tráfico de mulheres, e não só de mulheres, tráfico também de homens para a prostituição, principalmente para a Europa, não é? E as pessoas às vezes tem umas que vão conscientes, sabendo o que vai ser o trabalho, e tem outras que são enganadas, não é? Então é um ato de violência. Agora, por que ocorre isso? É a objetivação, a mercantilização do outro, seja adulto, seja criança, ou qualquer relações que nós temos no cotidiano, não é? Então nós nos transformamos em mercadorias, mercadorias que são apropriadas de diversas formas, através do namoro, através da relação afetiva, através do casamento, não é? Quer dizer, o que é o casamento? Em geral a gente casa, não é? Faz uma festa, faz toda aquela, né, mise-en-scène, aquela palhaçada toda, não é? Mas no fundamental, o casamento é um contrato, não é? É um contrato que se faz, e um contrato que estabelece relações de deveres e direitos mútuos. Mas numa sociedade patriarcal machista, o homem, ao casar, em geral, tem as exceções, claro, ele entende que ali está assinando um documento, um contrato que dá a ele o direito sobre a vida e o corpo da mulher. E quando não funciona dessa forma, vem esses atos de violência, não é? Então estou pegando esses aspectos. Se nós quisermos ampliar um pouco, não é? Eu aproveitando aqui a deixa, né, o motivo da violência contra a mulher, do feminicídio, para chamar a atenção de outros aspectos da violência que está no nosso cotidiano e a gente às vezes não percebe, não é? Veja, nesse ato que eu situei para vocês, são de relações às vezes interpessoais. Quando nós ligamos ultimamente a televisão, não é? Durante o carnaval, qual foi as imagens mais veiculadas pela Globo? Vocês lembram? De assalto e violência no Rio de Janeiro. Só que, segundo todos os estudos, o Rio de Janeiro não é a cidade que tem maior violência no Brasil. Não é? Me parece que ela está em 9º ou 14º, ela não é a principal. E a Globo enfocou no ato de violência no Rio de Janeiro. E argumentaram que foi projetado daquela forma, apresentou esse ato de violência, é porque o Rio é a porta de entrada, não é? É o cartão postal do Brasil. Isso é conversa para boi dormir, para idiota acreditar, porque logo imediatamente, na outra semana, o governo, dessa corja de bandidos que assumiu o governo através de um golpe, vocês podem divergir do que eu estou falando, tem todo o direito, podemos debater, não é? Que um grupo de bandidos, de assaltantes, de marginais, apoderou-se do governo e está decidindo sobre a nossa vida. E aproveitando dessa deixa da Globo da violência, vem o que na outra semana? O que foi a medida do governo Temer aí? O Michael Temer, no seu compromisso com os brasileiros, o que foi que ele imediatamente decretou? O que ele fez? Intervenção militar, né, do Exército, das Forças Armadas, na área de segurança. Então o campo era fértil, já estava preparado, bem sido preparado pela Globo há muito tempo, e o carnaval foi a deixa. E quando ele percebe que não teria vitória, que seria derrotado na votação da Previdência, não é? Que era um elemento
crucial para ele, que em todo momento ele dava entrevista, que tinha que fazer, propaganda e etc, ele ia ser derrotado. Para não enfrentar a derrota e fazer uma jogada de marketing político, interviu militarmente no Rio. Não é? E aí, o que vai ocorrer nesse processo? Já está ocorrendo. Não é segredo para ninguém, não é segredo para ninguém que isso está acontecendo. É a repressão policial, militar, do exército sobre a população pobre. Vocês já ouviram alguma notícia que vai invadir, vai ocupar o Leblon? Que vai ocupar Ipanema? Vai ocupar as favelas. E na